Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos àquela que é a vossa sétima lição aqui do método político de topo. Aqui estamos essencialmente a trabalhar com energias que têm a ver com o serviço público, com a dedicação ao outro, com a capacidade que temos de ter de interagir em sociedade, sabendo o nosso lugar, mas acima de tudo tendo uma missão de serviço público. E isto implica lidar com o poder. Lidar com o poder é também gerir recursos. Gerir não só a forma como você trabalha em prol do coletivo, a energia que você dedica, a forma como você interioriza esses conceitos e como se apresenta em público, mas também tem muitas vezes que ver como é que os outros trabalham para si e como é que você pode pôr os outros a trabalharem para si, ou seja, como é que você pode ser eficaz na delegação de determinadas tarefas e você ser capaz de, nesse aspecto, trazer aqui também aquilo que é a virtualidade e a capacidade dos outros para a sua própria vida. E isso ajudá-lo de alguma maneira a evoluir e a ter capacidades e projetos cada vez mais elevados naquilo que são as suas, digamos, as suas metas e tudo aquilo que é o desenvolvimento de projetos e transformação dos mesmos. Portanto, tudo isso parece-me que é aqui verdadeiramente importante que você trabalhe, que você aplique e que poderá fazer com que você chegue a objetivos cada vez mais elevados naquilo que são as suas missões pessoais e, nomeadamente, na sua capacitação de lidar com o poder. Depois, por outro lado, também isto tem muito a ver com as lições gerais do poder. No fundo, estávamos aqui nas 48 leis do poder de Robert Greene, que é aqui a temática desta nossa oficina do Parlamento e de alguma forma perceber que fazer com que os outros trabalhem para si, mas ficando sempre com os créditos, é algo que o valoriza, permite-lhe não só poupar o seu próprio esforço, mas ao mesmo tempo tirar vantagem daquilo que são as fragilidades dos outros para conseguir evoluir sobre isso. Isto pode ser questionado do ponto de vista ético, mas a verdade é que, de um ponto de vista prático, isto acontece na oficina do Parlamento e é frequente. E, portanto, há que o aceitar como sendo um princípio válido, independentemente de poder ser mais criticável ou menos criticável do ponto de vista ético, mas que funciona e que acaba por ser uma regra básica do funcionamento desta oficina, com a qual temos que saber aceitar e lidar. É como eu digo, muitas vezes aqui na oficina do Parlamento, é muito, e aqui no programa do Político de Topo, é muito saber aceitar as coisas como elas são e não classificar de um ponto de vista moral aquilo que aqui acontece. Então, qual é o princípio central que existe aqui nesta oficina? Então, o princípio central é usar com sabedoria, conhecimento e esforço dos outros em prol da sua própria causa, ou seja, use essa sabedoria, esse conhecimento, esse esforço, aquilo que os outros aportam e trazem para cima da mesa para a sua causa, usando a seu favor e integrando, atenção que isto pode nem sempre ser uma utilização objetiva, no sentido, ou uma utilização integral, uma utilização de cópia, de aproveitamento, muitas vezes não é, muitas vezes é uma exploração criativa, e atenção que quanto mais criativa for essa exploração, mais defendido você está relativamente a possíveis ataques depois de outra pessoa que entenda que você está a usar, isso também não lhe é vantajoso e é pouco diplomático. Depois, a questão da economia do tempo e da energia, mantendo uma imagem de eficiência e eficácia a partir daquilo também que é o aproveitamento do que o outro já fez. E no final você será lembrado enquanto os ajudantes serão esquecidos. Isto aqui é um bocadinho maldoso, mas acaba por ser a realidade, não é? Este é o princípio central que assiste aqui a este princípio, a este conjunto de princípios que regem a sétima lição aqui de saber usar os outros, o trabalho e o esforço dos outros a seu favor ou em prol de si. Relativamente aqui às relações internacionais, ou teorias de relação internacional e poder, portanto relações com as teorias de poder, nós temos aqui o realismo, que parte muito daquela ideia de que utilizar os aliados para alcançar os fins próprios é perfeitamente legítimo, ou seja, no fundo aqui a velha máxima, não olhar a meios para atingir os fins e, portanto, não questionar a forma como se atingem os fins, seja por que meios for, por que vias for. É evidente que isto é condenável de um ponto de vista estoico, de um ponto de vista ético, mas a verdade é que o realismo trabalha desta maneira sob este princípio de utilizar o esforço dos outros. Já o liberalismo tem mais a ver com a ótica de olhar para esta lei do poder explorando a cooperação com equilíbrio. Ou seja, o que vê daqui de esforço dos outros tem muito a ver com ser capaz de ser um bom líder, um bom gestor de esforços. Ou seja, muitas vezes há muitas pessoas que estão a fazer uma série de esforços que estão completamente desadequados e desaproveitados. A ideia é ser um bom
mediador, ou melhor dizendo, um bom diplomata que consegue estabelecer laços e criar cooperações de equilíbrio em que se aproveita o trabalho para todos. Porque muitas vezes nem sequer é uma questão de competição e de quem é que fica à frente. Pode, por simplesmente, aquele trabalho estar totalmente desaproveitado, não estar a ser utilizado por ninguém. Então, explorar a cooperação com equilíbrio aparece aqui como sendo a forma de interpretar, usar o mérito dos outros ou ficar com o mérito dos outros. Já o construtivismo, o realismo é à letra, o liberalismo tem esta visão, já o construtivismo entende que deve-se dar, sobretudo, especial atenção à percepção pública e à legitimidade. É muito importante a questão da legitimidade. É muito importante a questão de, em democracia representativa, olhar para a legitimidade, para aquilo que se está a fazer, quando se está a usar os outros, até que ponto é que há uma percepção pública de legitimidade ao fazê-lo. Até que ponto é que isto afeta ou não, em última análise, quem tem o poder, que é o eleitor, que é aquele que vota, que é aquele que pode, de alguma maneira, achar isto bem ou achar isto mal. Isto é importante, sobretudo, nas sociedades modernas. Estamos a vê-lo com Trump, que agora, já nestas eleições municipais, teve uma derrota estrondosa. E porquê? Que agora, recentemente, e não sabemos como é que vão ser as midterms, vamos ver como é que vai acontecer. Porquê? Tudo isto está-se a gerar nesta ideia de que a percepção pública depois acaba por ter o seu impacto. E quando se anda tipo catavento, sempre para trás, como fazem os regimes populistas da percepção pública, isso também diminui a legitimidade, é preciso percebê-lo. Portanto, isto é uma faca de dois gumes. E passava então aqui exemplos práticos disto que acabei de dizer, nomeadamente no caso do realismo, usar a diplomacia dos aliados para obter acordos. Muitas vezes esta ideia de usar o trabalho que os outros já fizeram para depois obter acordos sobre essa mesma diplomacia efetuada. Nós vemos isso na ação da Rússia. A Rússia, por sistema, usa todo o trabalho que é feito para depois obter os acordos em cima do trabalho feito por outros, numa posição de domínio ou de dominante, que vem obviamente da perspectiva realista de poder. Já o liberalismo é tirar vantagem das alianças económicas, ou seja, usar sobretudo o elemento económico para se fazer elevar e de alguma maneira jogar com as diferenças. O construtivismo fala muito de utilizar os consultores sem o reconhecimento explícito. O construtivismo está mais preocupado com a forma como as organizações se interligam e como é que se legitimam os diferentes atores dentro dessa mesma organização, que é já uma perspectiva muito mais próxima àquilo que é a oficina do Grêmio, ou seja, perceber isto a partir dos seus atores e perceber o espaço político como compartilhado, já à partida, em que a imagem pública acaba por estar ligada também a esse reconhecimento individual de cada um dos atores que se encontram na cena política. Depois, as leis do poder de Robert Greene e como é que ele interpretou, no fundo, também aqui esta lei 7, de usar os outros e ficar com os créditos. Literalmente, não é? Ele também a adota como lei 7, em que ele entende, de um ponto de vista realista, que existe esta visão quase egoísta de usar os outros e ficar com os créditos, que é uma visão claramente egoísta e manipulativa, ou pelo menos manipuladora no seu sentido mais patológico e negativo que podemos entender, mas também depois tem aqui duas outras versões, a lei 10 e a lei 11, e o que ele nos diz na lei 10 é evitar os infelizes e os azarados, ou seja, também tem a ver com uma escolha, porque muitas vezes usar os outros, e voltamos àquela questão de quando nós temos um trabalho que é muito bom, mas está desaproveitado, isso pode trazer vantagem, mas se calhar muitas vezes esse trabalho está isolado porque ele não é propriamente bom. E trazê-lo para dentro de uma organização pode ser um cavalo de Troia, pode levar à própria destruição. Isso tem muito a ver com esta lei 10ª de evitar os infelizes e os azarados. Já a lei 11 fala, faça aos outros, ou faça com que os outros venham até você como imagem e como isco. Ou seja, saber o seu próprio potencial, saber as suas virtudes e as suas capacidades, pode servir também para você atrair as pessoas que lhe interessam para os seus objetivos próprios e para atingir as suas metas, sem que os outros saibam exatamente qual é o caminho que você está a tomar para atingir essa meta. Ou seja, não falar demasiado, cá está, uma das regras também fundamentais e uma das leis básicas das leis dos poderes, das leis do poder, mas depois saber também, com esta base, vir atrair os outros como isco e saber usar dessa maneira as suas virtualidades. Finalmente, Maquiavel e o Príncipe têm aqui uma visão que diz que os fins justificam os meios, cá está, e não aliar aos meios para atingir os fins. Tem aqui uma visão que é completamente
amoral. Eu não diria imoral, porque eu acho que a obra toda de Maquiavel, ela não pode ser definida como imoral. Ela é essencialmente amoral. Ela não procura aqui julgamentos, muito menos pôr em causa a Bíblia. Até porque, entenda-se, no tempo em que Maquiavel escreveu, a Bíblia era um livro absolutamente determinante. E vivíamos numa sociedade que ela própria é teosófica. E, portanto, ele escreve no tempo de uma sociedade teosófica. Ele procura falar da ciência da política e do trabalho, da oficina, que é, no fundo, também a visão que eu aqui tenho. Portanto, não estamos aqui de um ponto de vista moral ou ético, estamos aqui de um ponto de vista, essencialmente, de como é que funcionam as organizações, as estruturas e como é que é o mecanismo de funcionamento do Parlamento. E, efetivamente, dentro do Parlamento, os fins justificam os meios, delegar o que os outros podem fazer melhor, ou seja, se nós temos alguém que naquela tarefa é melhor, é também um aproveitamento que podemos tirar e controlar a narrativa e preservar a imagem. Ou seja, muitas vezes nem somos nós que fazemos, é o aproveitamento que damos àquilo que já foi feito por outros e que nós podemos manipular de alguma forma para aumentar aquilo que é e melhorar aquilo que é a projeção da nossa imagem. Finalmente, um exercício, aqui no slide 7, eu trago sempre o exercício, desta vez trouxe-o no fim, aqui já no slide 7, exercício usando a força dos outros, ou seja, aquilo que vamos fazer é um trabalho, um exercício, no qual vamos usar a força dos outros. Então, aquilo que devemos fazer, em primeiro lugar, é definir um objetivo final, que nós queremos no uso dessa força dos outros. Ou seja, imaginemos um trabalho que temos que fazer, um trabalho de grupo, em que nós queremos que seja um colega nosso a trabalhar para nós ou de alguma forma auxiliar-nos. Identificar as habilidades dos colegas para escolher, por exemplo, esse colega para o nosso grupo. E, ao pôr esse colega no nosso grupo, delegar-lhe uma tarefa que ele aceite porque tem a ver naturalmente com ele. Depois delegar as tarefas com estratégia. Aqui temos que ser líderes. Saber liderar, saber a quem dar que tarefas. E garantir que o crédito fica com você. No final, refletir sobre o processo e pedir feedback. Se fez bem, se não fez e soube usar, no fundo, aquilo que é esta tarefa através de um trabalho de grupo. Portanto, este foi o exemplo que eu escolhi, o uso de um trabalho de grupo para testar este exercício usando a força dos outros. Ok? Concluindo. A melhor forma de você atingir objetivos, seja em que área da vida for, em que oficina for, e esta oficina do Parlamento não é diferença, e para você ser um político de topo, é treinar, 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 é repetir, repetir, repetir. Então, aquilo que eu aqui lhe proponho, em conclusão e rotina, é criar um hábito, usar estrategicamente recursos humanos em seu redor. Dê-lhe o exemplo do trabalho de grupo, podia falar, por exemplo, da preparação para um teste, podia falar, por exemplo, da preparação de um trabalho para ter uma melhor classificação dentro do grupo profissional a que você pertence. Enfim, podíamos estar a falar de outras áreas competitivas da sua vida. Reflita, ajuste a sua capacidade para garantir uma visibilidade e uma eficácia naquilo que é o seu trabalho. No fundo é isto que eu proponho. Usem, sejam criativos, percebam vários aspectos da vossa vida, mas permaneçam sempre numa rotina de criação constante, trabalho constante e de evolução constante. Era isto que eu tinha para vocês. Espero que tenham gostado desta aula. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade.